Graça e paz, Igreja do Avivamento. Quero levar mais um tempo aqui com a palavra de Deus a vocês. Todos nós sendo ministrados, porque nós não podemos deixar de compartilhar, de ministrar, de sempre trazer essa verdade para a igreja. E hoje eu fui muito ministrado por uma passagem, eu quero deixar essa palavra com vocês. Temos procurado colocar vídeos menores, mais curtos, mas com o objetivo de abençoar a sua vida, tocar o seu coração e continuar esse projeto de Deus, na nossa vida. Eu quero deixar aqui um texto para vocês, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Eu já ministrei esse texto algumas vezes, mas eu costumo falar que nós sempre estamos aprendendo, estamos sempre descobrindo algo novo. E tem alguns detalhes que eu quero compartilhar com vocês. Algumas coisas vocês já devem saber, mas outras sempre Deus tem uma novidade para nós. Deus é um Deus de novidades. Vamos ler essa passagem, João, capítulo 1, de 1 a 5, diz assim: no princípio era a palavra, algumas versões dizem verbo, E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Observe que essa passagem ela não é de tão fácil compreensão, porque quando a gente começa a ver sobre o verbo estava com Deus, nós não compreendemos 100%, mas quando a Bíblia aqui fala de verbo, fala da palavra, está falando do próprio Jesus. E você só pode compreender essa questão do verbo se você compreender tecnicamente também o que é o verbo, Só lembrando o que é verbo. O verbo é uma palavra de ação, que exprime acontecimentos, fenômenos da natureza. É interessante pensar que Jesus ele não é... Nunca disseram Jesus é adjetivo. Jesus é apenas um adjetivo ou Jesus é um substantivo. Não, ele é o verbo. Ele é o que torna uma palavra uma oração. Então, a palavra, ela só tem tudo o que ela tem, ela só é tudo o que ela é, porque Jesus é a palavra. Tá? E hoje eu quero deixar com vocês aqui alguns detalhes interessantes, que eu fui muito ministrado. Eu gosto sempre de ministrar aquilo que Deus fala comigo. Dificilmente você vai ver um pregador falando algo da parte de Deus se ele primeiro não foi ministrado. E eu quero trazer aqui para vocês o primeiro ponto dessa noite. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O próprio Jesus, a própria palavra. Tá? E essa palavra, a palavra ela vem do grego logos. Tá? Então é muito importante, o verbo eterno, a sabedoria são sinônimos de Jesus. Isso explica porque a palavra ela é o que ela é. E eu quero deixar aqui alguns pontos com vocês. Primeiro, a palavra ela é o quê? Ela é viva e eficaz. Lá no capítulo 4, no versículo 12 de Hebreus, a Bíblia vai dizer: porque a palavra ela é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Entenda uma coisa, é muito tremendo isso aqui. A palavra seria uma literatura comum se ela não fosse o próprio Jesus. Ela só tem vida porque Jesus é a palavra. Ele é o verbo. E é isso que o apóstolo João coloca aqui no seu evangelho. E é muito importante. Como, irmãos, pensa comigo, como a Bíblia seria capaz de produzir vida nova se ela não fosse viva? De forma alguma. Se a Bíblia fosse uma literatura comum, ela jamais teria poder de produzir vida. Sabe, quando você lê a Bíblia, você que já tem alguma experiência com Deus, que já tem um conhecimento, que já lê a Bíblia há algum tempo, mesmo que não tenha lido ela toda, mas alguns trechos que você lê, sabe, que toca você, não é uma emoção comum. Isso é a palavra viva entrando em você. Isso é a palavra de poder entrando em você. A segundo aspecto muito importante que nós temos que gravar, a palavra é poder de Deus. Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Amados, isso é tremendo. A palavra é o poder de Deus. É por isso que quando, como repetindo, você está lendo a palavra, eu costumo dizer, quando você lê a Bíblia lê você. A palavra é libertadora, a palavra é transformadora.
Toda vez que uma pessoa leva a palavra, que ela prega a palavra para alguém, aquela pessoa é tocada, ela cai em lágrimas, ela se arrepende. Você acha mesmo que se a palavra não tivesse poder, nós teríamos hoje centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo seguindo uma ideia vaga de um grupo de loucos? Não. Se as pessoas estão andando com Deus, famílias inteiras, sociedades inteiras foram tocadas, pessoas morreram por causa disso. Você acha mesmo que homens iam morrer por algo que não acreditassem? Os pais da igreja ali, os 12 apóstolos de Jesus, apóstolo Paulo e tantos outros evangelistas, ministros do evangelho, ao longo dos séculos, que morreram por isso. Você acha que eles iam morrer por algo que não fosse poderoso? Então, a palavra ela é o quê? Ela é poder de Deus. Ela é esse poder que transforma. Por isso a gente vê pessoas, nós vemos homens encontrando com Jesus e tendo uma vida liberta, transformada. Nós olhamos aquelas pessoas que a sociedade já desistiu, a família já abriu mão, o governo não conseguiu promover mudança, mas a palavra vai lá e muda. Isso é tremendo, isso é poderoso. Terceiro aspecto interessante que eu quero compartilhar com você: a palavra ela é eterna. Observe que o apóstolo João faz questão de dizer: e ele estava no princípio com Deus. É muito importante nós compreendermos por que o apóstolo João faz questão de dizer que ele estava no princípio com Deus. Porque para o povo da época, quando ele estava falando sobre isso, era conflitante. Porque eles viam no aspecto literal. Como pode esse homem estar aqui, ser um jovem, porque o homem naquela época de 30 anos, 32 anos, 33 anos, era um homem jovem. Então Jesus, para a época, ele era jovem. Como que pode dizer que esse homem é o Filho de Deus, se ele está aqui conosco? Entendeu? E nós temos que entender o quê? Que o próprio Filho eterno, ele habitou com o Pai. Ou seja, ele estava lá no princípio com Deus. É muito importante. E em cada etapa da criação, observe que, eu costumo dizer isso, né? Deus tem poder. Se Deus quisesse fazer assim, ó, tudo era criado, irmãos. Se Deus fizesse assim, todas as coisas eram criadas. Mas ele não. Ele falou. Ele deu ordem. Ele deu comando. Ele falou e tudo começou a ser criado. É muito importante a gente entender isso. Jesus é o quê, irmãos? Jesus é agente da criação de Deus. Ele é Logos, ele é a palavra da criação. O Pai dava a ordem, Logos, o verbo, ia lá e criava. Observe que Deus não fez tudo de uma vez, ele fez as coisas por fase, por etapa, e isso também nos ensina lições valiosas. O verbo estava lá, o Senhor, o próprio Jesus estava no princípio com Deus. E isso endossa essa verdade de que Jesus é o Filho de Deus, de que ele é a palavra que transforma. Eu quero falar para você que a sua experiência com a verdade, a sua experiência com a palavra é o que vai firmar a tua caminhada com Deus. Não, eu vou dizer para você uma coisa, não tem como nós sermos cristãos, discípulos de Jesus e andar na contramão da palavra. Não tem como você ser um homem ou uma mulher liberto se você não tiver um relacionamento com a palavra. Não tem vida de Deus. Você observa, infelizmente hoje a igreja está passando um momento muito difícil, o mundo está vivendo um momento muito difícil. O nosso distanciamento, o fato da igreja não poder cultuar, estar ali ouvindo direto a palavra, né? Afeta, né, um pouco o nosso relacionamento com Deus. Mas eu estimulo você, na sua casa mesmo, tenha um relacionamento com a palavra. Ouça a palavra, leia a palavra, mergulhe na palavra. É muito importante, entenda, Jesus é o próprio agente da criação. Um outro aspecto, Jesus é a luz que vence as trevas. Aí você pode dizer, aqui no capítulo 1, no versículo 4, no versículo 5, olha o que diz o texto. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens.
e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não venceram. Entenda uma coisa, luz aqui não é a luz literal, é a palavra. Tremendo isso. A luz aqui é a luz do entendimento. O que o apóstolo está dizendo? Quando a palavra é liberada, ela nos arranca das trevas da ignorância. Então a palavra ela nos deu vida, tá? A palavra é o verbo, a palavra é eterna, a palavra é poderosa e a palavra é a luz. Entenda uma coisa, quando você lê a palavra, a luz de Deus te invade. E aonde existe trevas na sua vida, é por isso que acontece a libertação das pessoas. Uma pessoa não pode ser liberta sem a palavra. Na medida que ela começa a ler a Bíblia, ela começa a ser liberta. Porque a palavra ela traz palavra de confronto, arrependimento, quebrantamento. Ela começa a nos mostrar onde nós estamos falhando. Então eu quero dizer para você nessa noite, nesse tempo aqui. Ele é o verbo de Deus. Não duvide da palavra. Ela é poderosa para transformar vidas. Se você hoje é um filho de Deus, é porque um dia a palavra entrou em você e produziu luz onde só havia trevas na sua vida. Eu quero te abençoar. Eu quero declarar na sua vida uma semana de vitória, uma semana de firmeza em Deus, porque a cada dia nós temos novos desafios. Mas não esmoreça, não desanime. Deus é contigo. Graça e paz, fica na bênção.